Fala, comando! Seja muito bem-vindo novamente ao segundo episódio da nossa aula de introdução. E eu trouxe vocês aqui para dentro da máquina, para onde eu quero estar com vocês no decorrer das instruções. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de como eu vim parar aqui nesse lugar, podendo ter essa grande oportunidade de participar da formação de vocês. Eu acho que isso aqui é um cargo muito importante, eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado de ter você aqui comigo no nosso curso de piloto privado de helicóptero do Aeroclube de Blumenau. Nós estamos hoje novamente, literalmente aqui no hangar, da Hangar 33, e disponibilizou esse espaço para a gente estar mostrando aqui de fato a máquina muito próxima para vocês. Então a minha história com o voo, ela começa desde muito jovem. No momento eu acreditava que era só comigo, mas eu já ouvi muitas histórias depois parecidas que eu sonhava que eu estava voando. E isso acontecia muito comigo, eu sempre tive essa paixão pela liberdade que o voo nos traz. E aí muito pequenininho, eu devia ter, pelo que eu me lembro, uns 5, 6 anos, aqui na nossa região é muito comum o parapente. E na época tinha o paramotor, que é um parapente com motor. Aqui, inclusive, eu estou olhando para a montanha agora, nesse momento, a nossa montanha mágica. Para quem não conhece, sou da cidade de Jaraguá do Sul. Podemos dizer que é o berço do voo livre de parapente no Brasil. E com 5, 6 anos, meus pais me levaram para um rodeio que tinha aqui também, algo muito comum de ter aqui. Hoje, quem me vê aqui talvez não imagina, mas eu sou, entre aspas, do interior, sou colono, como se diz, sou da roça. Então a gente estava indo no rodeio, um CTG aqui muito comum, e eu vi o paramotor voar pela primeira vez. Aquele voo, aquela liberdade dele poder passar baixinho, e aquele velame todo colorido me chamou muita atenção. Eu vi e eu lembro que assim, no primeiro momento foi algo que eu nunca tirei da cabeça. Eu já pensei, nossa, eu quero voar disso. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo, às vezes a vida nos leva para caminhos diferentes. Eu comecei uma faculdade de administração, iniciei minha formação acadêmica, passou um tempo, eu lembro como se fosse hoje, né? Toda a minha vida profissional, eu trabalhei muitos anos em empresa familiar, tanto no ramo automotivo e depois com o ramo imobiliário. Então nós tínhamos imobiliária, tínhamos alguns imóveis, mas nós não tínhamos tantos funcionários, nós fazíamos muitas coisas sozinhos. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava muito desanimado com a minha faculdade, eu estava ajudando o meu pai a limpar um lote que a gente estava limpando, colocando placa para deixar ele bonito para ser vendido de fato. E passou um helicóptero voando aqui da nossa cidade. Aquele helicóptero passou, eu olhei e eu lembro como se fosse hoje que eu comentei com meu pai assim, olha, então meu pai queria muito que eu terminasse aquela minha faculdade, foi algo que ele me deu que ele não pôde ter. De fato, eu terminei a faculdade. No dia que eu terminei, eu falei com meu pai, eu fiquei com aquilo na cabeça, já tinha passado uns 2 anos, eu falei com ele, olha, lembra que a gente comentou? Ele falou, eu lembro, você tem vontade, é isso que você quer? E na época eu acompanhava alguns canais no YouTube, eu já estava muito a par, eu falei, não, eu quero isso, é assim, assim, assim que funciona, o mercado é mais ou menos esse, e ele falou, olha, então se dedica, vai atrás. E em 2018, de fato, 8 anos depois do meu primeiro envolvimento com o voo, de fato eu fiz o meu primeiro voo de helicóptero. Tive todos os percalços, demorei para passar na banca, então vocês vão ver que tem muita coisa, muitas dicas que eu dou, prestem atenção, anotem, porque foi erros que eu cometi que vocês não precisam passar. E uma das coisas que eu vi, um dos caminhos que vocês também podem seguir, já de início, é pensar na profissão de instrutor de voo. Então, desde o começo, eu me preocupava em trazer as pessoas para perto da aeronave, principalmente as pessoas que não tinham nenhum contato com a aeronave, não conheciam nada a respeito, para ir explicando sempre dessa maneira simples que eu procuro trazer para vocês, e já fui me enquadrando nessa profissão tão importante que é de professor, de instrutor de voo. E aí, de fato, em 2024 iniciei já na instrução teórica, já em 2023 e 2022 eu já tinha alguns alunos, mas de fato, em 2024 iniciei profissionalmente e também na instrução prática com o 22. E agora eu quero saber de vocês.
Eu quero que vocês me contem nos comentários qual a história de vocês, e as 3 melhores histórias nós vamos colocar no podcast, vamos divulgar para todos os alunos aí, para a gente ir se conhecendo, interagindo e criando esse entrosamento. Beleza, comando?